Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma resenha mensal que o nosso mestre aqui, Werner, escreveu, dessa vez cheio de analogia grega, que a gente gosta muito, tem muitos ensinamentos para vocês aqui. E a gente queria começar um pouco comentando só rapidamente os resultados do ano, né? Fechamos o ano, a resenha mensal está aí para quem quiser, só acessar nosso site www.trigonocapital.com, tem o código QR aqui. Quem quiser também com o celular pegar a resenha, eu recomendo muito a leitura. Até comentei com o Werner que a resenha dele tá cada vez melhor e dá pra gente lançar um segundo livro, né, Werner? Dessa vez só com as suas resenhas. Vem aí, tá vindo aí. Tá vindo aí. Então vamos lá, pessoal. A gente teve um ano aí bastante razoável, bom, diante de um cenário bem difícil. A gente vai gravar um outro podcast de resultado, entrar em mais detalhe. Mas basicamente, né, Werner, os fundos fecharam, se você quiser comentar, todos mais uma vez bem acima dos respectivos benchmarks. E quando você abre a janela para 4 anos, 3 anos, 2 anos, essa distância fica cada vez mais óbvia, né? Mais distante. Quer comentar um pouco? É o único fundo nosso, né, que não bateu o índice de referência, o benchmark, é o Pau Yield, por 0,3, né, por uma margem muito pequena. Praticamente empatou, né? Então foi praticamente insignificante, mas quando a gente olha desde o início, né, ou um prazo mais longo, todos os fundos batendo os índices de referência. Então, assim, numa gestora, uma coisa bastante, digamos, atípica, né, onde todos os fundos batem seus índices de referências, né, todos os anos consecutivos. Então, mais um ano foi um ano muito bom, né, alguns fundos melhores do que os outros, mas isso aí é um detalhe que no longo prazo, né, eles vão se encontrar, né. Então, a gente vê aqui o índice, o flagship, o small caps bateu menos 15 no ano, e o flagship positivo com 6,4, e são coisas que a gente gosta realmente de deixar clara a estratégia aqui de longo prazo, mas mesmo mais um ano aqui, 2022, desde que a gente abriu a gestora, primeiro ano 2018, a gente vem constantemente batendo os benchmarks ano a ano. E eu destaco também, Fred, o Prev 70, né, que é um fundo 70% de renda variável, né, disputando aí com a Selic, né, é um índice duro de ser batido, né, mas um desempenho aí positivo desde o início, né. Então, para a Previdência, principalmente que tem o fundo Prev 70 deu acima da Selic, né? Então para quem tem um horizonte de mais longo prazo, né, é uma diversificação interessante, né. Então, conseguimos aí realmente bater a Selic, mesmo num cenário aí bastante desafiador. Vamos lá. Werner, você começa a sua resenha, né, contando a fábula da rã e do escorpião. Eu já ouvi essa fábula com várias versões, né, mas basicamente na fábula ela diz que as pessoas têm uma natureza e que essa natureza ela é inviolável, né? Então conta um pouco, se quiser contar um pouco da fábula e por que isso coube aqui na sua resenha. Na realidade, Fred, depois a gente comenta, né, o título, né, que foi um livro, né, escrito lá por Platão, né. Dentro do livro, um dos capítulos que é Platão e a Nau dos Loucos, né, que é como se fosse o governo, fosse um navio, né, uma nau, uma embarcação. Depois a gente comenta um pouquinho. Então todos nós estamos nessa embarcação, né. Então não adianta torcer contra a situação atual, né. Então ninguém é suicida, né? Como foi aqui o escorpião, porque ele é malvado por natureza, né? Então quando você mata, né, o seu, no caso aqui o sapo, né, que está te carregando, Você se mata, né? Você vai junto, né? Então assim, não adianta torcer contra, torpedear, né, querer que o governo vai mal, porque você não concorda com a ideologia, com o partido, etc. Então todos têm que seguir adiante, né? Torcer e fazer o que for possível para o país, né? Nós somos país, a gente está dentro do país. E bem, porque torcer para ir mal visando a próxima eleição não faz sentido, né? Não, basicamente, esse é o sentido, né? E basicamente o que você falou, né, Werner, assim, o governo, assim, passaram as eleições, agora todo mundo aqui brasileiro, vamos torcer para o Brasil dar certo, porque o próprio governo sabe, independentemente de ideologia, como você falou, que se ele não fizer um bom governo, não vai ser reeleito. Não. Então, assim, é exatamente isso. A fábula diz o seguinte, para quem não conhece a fábula, o escorpião queria atravessar o rio, e estava o sapo lá, ele pediu, sapo, me ajuda a atravessar o rio. E o sapo falou, imagina, não vou te ajudar, se eu te ajudar e você me picar no meio, eu morro. E o escorpião falou, imagina, jamais faria isso, porque se eu fizer isso, eu vou morrer junto com você. E aí o sapo acreditou no escorpião, o escorpião subiu nas costas do sapo, quando foi atravessar no meio do rio, o escorpião foi lá e mordeu, né? Picou o sapo. Picou o sapo. E o sapo falou, nossa, escorpião. E o escorpião falou, desculpa, tá na minha natureza. Então, assim, eu acho que bastante prudente, a gente vamos aqui na empresa torcer para o Brasil dar certo, porque a gente tem aí 4 anos de crescimento, de responsabilidade fiscal, né?
que a gente comece a ver isso aí por tabela, os juros caindo já em breve no Brasil e que a gente possa ter aí 4 anos de expansão. E voltando ao título da resenha, né? Então, você tem lá um capitão, né? Que todos sabem quem é o presidente da República, né? Que não entende da economia, mas ele acredita que sim, né? Sim. O Bolsonaro delegou para o Paulo Guedes, né? O Banco Ipiranga, lá, o Poço Ipiranga, né? Poço Ipiranga, então ele delegou. Aqui não, eu sou a última palavra, mas ele não entende de economia. Você tem 3 ministros, né? Que A gente colocou aqui, né, no segundo slide, falando da embarcação Brasil, né? Você colocou tripulação são os ministros, comandante é o presidente e o navio é o Brasil. Então, realmente, a gente precisa ter, como você coloca na resenha, né, um navio robusto, você precisa ter um comandante que saiba dizer para onde o navio tem que ir e uma tripulação que saiba executar as ordens do comandante. Então, você tem o comandante e você tem 3 pretendentes, né, ao cargo de comandante. Os 3 foram candidatos à presidência, né, foram derrotados, e os 3 ligados, de certa forma, à economia, que é o planejamento, né, que é a ministra Tebet. Nós temos o Haddad, que é o ministro da Economia, né, digamos, é o principal e o favorito, né, do capitão para sucedê-lo, né, então é o imediato. E nós temos o vice-presidente, que é outro, né, candidato eterno aí, que é o ministro da Indústria e Comércio, né. Então os 3, de alguma forma, vão querer fazer o máximo, né, para expor seus ministérios, né, boas decisões, que nas próximas eleições eles surjam com alguns nomes, cada um de um partido. Outra coisa interessante, né? Simone Tebet, ela combateu, né, inclusive algumas das propostas do Lula, Lula do PT, né, demarcação de terra indígena, ela votou contra. A questão das armas, ela votou, né, a favor de você manter as armas. Ela também votou pelo impeachment. Então é uma posição meio estranha, né? O próprio Alckmin, ele, né, combateu bastante o PT, né? Muito. Falou muito, tá lá como... Ele foi adversário em eleição. Adversário, né? E realmente, mas tá lá, tá junto, né? Sim. Então, cuidado com o escorpião, né? Que é o primeiro ali. Né? E a gente sabe que o Haddad, né, já perdeu a presidência, perdeu o governo, mas a pessoa talvez mais experiente em níveis de governo federal é o Haddad. O Alckmin é o mais experiente em tudo, desde vereador, né? Só não foi senador e presidente. O resto, tudo ele já foi. O importante é que a gente já viu esse filme antes no Brasil, né? A gente estava no mercado nessa época em que a Dilma criou, junto com o Guido Mantega, a nova matriz econômica, né? Porque a gente sabe que o primeiro governo do Lula foi um governo muito bom, né? Pegou uma onda muito favorável das commodities, fez o Brasil crescer, criou credibilidade, realmente foi um governo muito bom que o Lula fez. Essas reservas de 300 bilhões, 360 bilhões de reais, foi ele que fez, né? Então deixou um legado muito positivo no país. Mas aí a Dilma, com a nova matriz econômica, as canetadas que ela deu no setor elétrico, ela praticamente se enterrou. Então o impeachment foi, né, na verdade, a pedalada foi o que o governo encontrou, a brecha que o governo encontrou, para justificar tirar um comandante que estava levando o navio para o abismo. Né? Então o que a gente acredita que na força institucional do país e por isso que torce a favor, porque sabe que se o governo levar o país para o abismo, a gente vai rever essa história de novo. Então, até comentando um pouquinho, né, sobre os 3, né, digamos, pretendentes, né, ao cargo, Simone Tebet, ela vem do agronegócio, ela é fazendeira, né, ela tem fazendas, né, então realmente ela vai defender um pouco do agronegócio. E o Alckmin, né, ministro do Indústria e Comércio, né, ele tem todo o interesse, né, em manter até o estado de São Paulo, né, que trouxe a indústria automobilística para cá. Então hoje, inclusive, nós estamos aqui já depois da resenha, não está na resenha, mas ele agora declarou que ele vai manter a isenção, a redução do IPI, né, para a indústria. Então, obviamente, é do lado dele, mas talvez não do lado do Haddad, que quer arrecadar. O Haddad, ele quis voltar a tributar, né, aos combustíveis, né, de forma que ele levasse Lula foi lá e melhorar. Aí já o comandante, né, o capitão, já foi contra, né, tem um lado político. Então, assim, você tem essas disputas, né, e cada um puxando para um lado, então é interessante, né, o que vai acontecer. Vamos ver, vamos continuar aqui, Werner, porque conta um pouco essa visão de Platão e Sebastian Brandt sobre o poder. Isso é bem interessante. Então, exatamente, o poder, né, é essa disputa pelo poder que nós estamos vendo agora, né, os 3 possíveis candidatos nas próximas eleições. Então é interessante que quem pode não manda, né? Então, interessante, muitas vezes a pessoa pode, mas não tem o poder de exercer o seu poder. E quem manda, né, meio que no nosso caso aqui, não sabe, né? Ele acha que sabe e não sabe, né? E aquele que sabe, não tem força para mandar, né? Mas eu lembro bem também que o Palocci, quando entrou como ministro da Fazenda, também era um médico,
né? O mesmo perfil do Haddad, era um cara que não conhecia nada. Não, o Alckmin é médico, né? Interessante que o Alckmin é médico. Mas o meu ponto, assim, o Palocci foi um bom ministro da Fazenda, foi uma época próspera no Brasil. Então, vamos torcer aí para o Haddad tomar as decisões certas, vamos torcer para o Lula deixar o Haddad, né, que ele consiga se consultar quando não sabe pergunta, né? Eu sempre ouvi, não sabe pergunta, e para a gente conseguir aí, a gente acabou de ver hoje o número do Brasil, 66 bilhões de superávit primário, não fez esse número? Sim. Então, o importante, Fred, é que assim, os três ministros importantes, eles têm o mesmo discurso, que é a responsabilidade fiscal, né? Cada um de um jeito, logicamente, e o Haddad já fala em um déficit de 0,8 do PIB, que, né, é o que já vinha antes, né? Sim. Esse ano a gente deve ter fechado com 1%, né? Mas 0,8 acho que é tolerável, dado esse momento de transição, e aí na PEC, né, que é a PEC de transição, que eu chamo PEC dos aloprados, né? Mas tudo bem, já foi aprovado. Talvez mais importante seja 2024. Né? Então, primeiro ano de transição, ainda tem umas questões que ficaram. Mas, assim, importante é que o governo realmente tenha consciência para o mercado, né, que eles têm que realmente praticar e não somente falar a respeito da responsabilidade fiscal e na cidade ter um número mais próximo, né, talvez da neutralidade do déficit em relação ao PIB. Agora, você falar nos próximos 4 anos, né, é interessante porque a gente sabe, né, que lá fora o cenário não é dos melhores, ainda a gente está vendo ainda inflação, aumento de juros possíveis nas economias desenvolvidas, não sabe se a gente vai ter recessão lá fora, um pouso suave, ainda isso está muito duvidoso nesse momento. Ao passo que o Brasil, com Lula, era o candidato preferido aí dos estrangeiros, né? Então a gente sabe que se o Lula fizer um bom governo, o gringo vem investir no Brasil, até porque tem muito pouca opção de emergentes hoje, né, Werner? Comenta um pouco assim esse slide aqui. Então, é importante a questão do estrangeiro. A nossa Bolsa, a gente sabe que o local, né, os nacionais, né, mesmo as pessoas físicas, que foram muito para a renda fixa, né, é a questão dos juros. Então, enquanto os juros não cair, né, esse é o primeiro fator, não é só esse. Então, o mercado interno ele vai estar um pouco mais ligado à taxa de juros. Já lá fora, né, contrário, você tem que ter uma posição nos emergências, né, todos os mercados mais desenvolvidos fazem suas alocações. E aí, por exclusão, né, meio por exclusão mesmo, na América Latina você tem México e Brasil, mas o México é muito ligado à economia americana. Não adianta a economia americana entrar em recessão, o México pode ser também carregado pela economia americana. O leste europeu, né, nem pensar, Turquia é complicado, Índia também é bastante complicado. China, né, muitos investidores querem se afastar da China e a gente sabe a influência da China sobre os demais países asiáticos, né? Então, por exclusão, o Brasil ele surge, né, como uma opção, e também o Brasil ligado às commodities, né? Se a China voltar a crescer, saindo lá das restrições da Covid, saiu, né? A gente está vendo já está saindo, né? 60 mil Já casos novos por dia. Mas assim, o importante é que eles vão soltar a economia para crescer, né? E porque precisa, né? E aí o Brasil vai junto, o agronegócio, né? Todos esses fatores. Então, o estrangeiro vindo ao Brasil, como nós estamos observando, um fluxo bastante positivo, né? Mesmo depois das eleições, e a Bolsa subiu ano passado 4,5%, né? Bovespa, com tudo isso. Quando a Bolsa começa a subir, né? Pessoa física, principalmente, ele pensa assim, o que está dando mais, o que está subindo, né? Mesmo com juros, né, interessante, ele fica com medo de ficar fora da festa. Não, a Bolsa está subindo, eu não estou na Bolsa. Sim. Ele começa a vir. Para o segundo semestre, né, com os juros eventualmente já processo declinante, né, nós estamos vendo as taxas longas já caindo, o institucional também se como, puxa vida, será que não é hora de voltar? Sim. E a Bolsa subindo? Então existe uma perspectiva, né, de a economia realmente melhorar, né, a questão de responsabilidade fiscal, estrangeiro com fluxo, né, a gente está vendo que o dólar está praticamente aí 5,10, né, abaixo do que estava 5,40, 150. Então, acho que é um bom sinal. Rápido, né? Essa semana passada ele foi de 5,30 para 5,10 em 3 dias. E eu pessoalmente acho que vai ser um pouso suave. Das últimas 11 recessões nos Estados Unidos, em 10 a Bolsa subiu no ano de recessão. Quer dizer, o mercado precificou ano passado, esse ano seria teoricamente recessão, ele já precificou. Então estamos olhando já para 2024, né? Sim. Então, e Europa já estão falando que nem recessão vai ter. Grande surpresa. Então, realmente, a Bolsa tem o que ainda está sem solução é a guerra na Ucrânia, né? Que agora está o inverno, está dando uma pausa, vamos ver para onde vai isso aí, né? Mas, independentemente de tudo, acho que o Werner coloca bem na resenha. A gente aqui somos torcedores, somos otimistas e desejamos aí toda a sorte
para o governo novo né, comandar o país numa direção da prosperidade. E dentro desse contexto todo, Fred, quer dizer, qual que é a nossa estratégia? Desde 2015, né, quando a Dilma começou a fazer água lá na responsabilidade fiscal, depois teve a transição com Temer, tivemos lá o Wesley Day, grandes caminhoneiros, teve eleição, aí não vai ter reforma, teve reforma, agora vai, não, aí teve Covid, né? Sim. E agora de novo teve eleição e agora o novo governo. Então, para nós, né, a nossa tese defensiva, né, de proteção não é para as carteiras, né, para as empresas assim, ganharem muito, não é que a gente quer ser agressivo, a gente quer defender as carteiras através do câmbio, o hedge. Então, empresas que têm receita em dólar, ou exportam, ou têm negócio exterior, né, com alguns casos, se houver um desajuste fiscal aqui, né, o dólar vai ajustar. Então, estamos protegidos. Mas não é só isso, né? Porque assim, são empresas excelentes, crescendo, Sim. elas estão crescendo a Sim. receita em dólar, aumentando as margens em dólar. Empresas commodities subiram Sim. muito em dólar, né, e continuam subindo. Bom, e se o dólar cair, significa que está ótimo, né? Porque o dinheiro está entrando, a economia está bem, o PIB está crescendo, os juros vão cair, porque o dólar para baixo acaba sendo positivo para a inflação, para a taxa de juros, né? Para a economia, assim, em geral. Não vou dizer para... Mas, assim, a economia crescendo é ótimo. E o dinheiro vai entrar, Fred. Se o dólar cai, é que o dinheiro está entrando e a bolsa vai subir. Eu lembro que você comentou, várias vezes você comenta que você também evita empresas muito alavancadas, empresas que têm exposição em dólar, né? A gente aqui não tinha exposição a lojas americanas, né? Então, sim, a gente não sofreu com esse episódio, mas é uma estratégia muito bem pensada, né? Porque é um win-win, como o Vera falou. O dólar sobe, as empresas com atividade aquecida, os setores aquecidos entregando resultado, ela vai ter um resultado real muito maior. Se o câmbio cai é porque a economia doméstica está indo bem e elas também estão sendo beneficiadas por isso. Inclusive, de novo, os três ministros, os três em uníssono, declararam que o Brasil precisa de reindustrializar, né? Investir na indústria ou através de recursos de longo prazo, do BNDES, incentivos fiscais, aí, que seja. Né? Então, nós estamos muito bem posicionados na indústria. Indústria automobilística pesada, trator, caminhão, máquinas fora de estrada. Né? Então, realmente, nossa posição está muito alinhada e sabendo também que o PT, né, qual é o berço do PT? Veio lá da região do ABC, da indústria automobilística. Já fizemos 4 milhões de veículos, estamos fazendo hoje 2.200, né? Olha o tamanho. Só temos que lembrar potencial. que o Manteiga criou vários subsídios setoriais e isso foi um desastre, né? Então a gente tem que fazer a política certa. Não precisa de subsídio, né? Mas precisa de uma política tributária justa, né? Que incentiva a produção, contratação, e o Brasil se torne competitivo a nível global. E o agronegócio, né? Que o Brasil aí cresceu na década, no governo PT, se não me engano, está na resenha 6,6% ao ano, produção agrícola, 6% ao ano, é um crescimento chinês, governo PT. E a projeção, né, da Cogo Inteligência, né, que é uma consultoria do agronegócio, a projeção até 2031, né, mais 9 anos, é 7,2% ao ano, né, de produção de grãos. E o mundo precisa dos nossos grãos, o mundo precisa do Brasil e precisa de silos. Aí então nós temos uma posição importante na Kepler, né? Inclusive, você quer comentar, Fred, sobre Kepler? Né? Eu comentar sobre Kepler? Não, que nós chegamos, né? Não, eu fico feliz, toda vez a gente foi almoçar hoje, né? Você me comenta como a nossa influência nas empresas vem melhorando, a gente já tem cada vez mais conselheiros indicados por nós, a Kepler é uma em que a gente está em quantos? Nós não temos nenhum conselheiro, mas nós temos 20% que nós alcançamos na Kepler, né? Muito bom. De participação, né, do capital total. Teremos uma assembleia agora em março, né? A empresa irá para o novo mercado, muito importante, paga bons dividendos, super sólida. Então, um exemplo de agronegócio, onde toda a produção de grãos, né, ou ela, por questão de transbordo, transporte, né, ela acaba tendo que passar em algum silo, em algum momento, ou fazer algum transbordo. É um negócio da Kepler, né? Perspectiva muito positiva no agronegócio. Fora o setor de etanol também, energia limpa, renovável, biomassa. Então, a gente está muito bem posicionado aqui também um setor onde... É importante, né, que eu vejo aqui, não é só a questão do macro, do dólar, de como isso beneficia as empresas, mas as empresas, todas as empresas da carteira, estamos falando aqui de Ferbasa, Tupi, Schultz, Metal Leve, Kepler, Unipar, na hora que vocês aí, convido vocês, quarta-feira sempre tem a live do Werner com o time, eles entram no detalhe da sede de investimento, são empresas sólidas que estão crescendo. E não temos... Os lucros cresceram, né, na média aqui, você me comentou, 2 vezes nos últimos 12 meses e os fundos estão de lado praticamente. Então imagina o PL do fundo está pela metade. Nós temos PL 4, 5 vezes, né? Como se fosse uma Holding, né? Uma Berkshire. Né? Se você fazer a proporção, né, de cada empresa no fundo, nós estamos com PL 4, 5, uma carteira diversificada. Né? Então, muito interessante, né, a questão
né, dos setores que nós estamos, não é porque a gente escolheu o setor, Pela empresa. pela empresa que acabou coincidindo com o setor. Agora, nós não temos exposição em varejo, não temos exposição em consumo, né, não temos exposição no setor imobiliário, shopping, né, que também pode sofrer com taxa de juros. Então, estamos basicamente totalmente protegidos contra a taxa de juros. Nossas empresas muito sólidas, né? Nós viemos do crédito. Sólidas e líquidas, né? É importante a Formação de liquidez crédito, também. então, assim, evitar empresas alavancadas, né? E realmente que tenha exposição à taxa de juros. Tá? Vamos lá. Comentar só para a gente terminar aqui, o primeiro fundo de renda fixa, ele completou 6 meses, a gente pode falar um pouco dele, é um fundo Trígono Pulsar Blend, está disponível nas principais plataformas do país, ele tem até 20% em Latam Bonds, em bonds latino-americanos, protegidos contra a variação cambial, então o fundo inteiro Mas aí não investiu, né? Por oportunidade, a gente está vendo, né, os títulos do Tesouro. Ele pode ficar de 0 a 20, né? Ele pode, mas no momento nós estamos vendo os spreads se abrindo lá fora, Sim. não por questão do Brasil, mas questão de taxa de juros lá fora. Então, mas já está se tornando interessante, né? Sim. Já aparece essa lâmina aí pelo QR Code, mas o importante é mostrar para vocês aí, em 6 meses, o fundo rodando a praticamente 106 do CDI, né? Um fundo que começou pequeno, continua pequeno, ele está praticamente com 25 milhões, uma grande parte desse capital é nosso aqui da gestora, né? Não só meu, como do Werner, como da própria gestora. Então a gente está realmente investindo nesse produto e agora com a lâmina mostrando o resultado, é um fundo com baixíssima vol, ele cobra 1% de taxa de inflação ao ano, com performance sobre o CDI, resgate em 30 dias. Então gostaria de convidá-los aí a estudar bastante, é um super produto aí que vai gerar alfa em cima da taxa básica de juros aqui no país. Perfeito, Fred. E convidar vocês também para a quantidade de informações e exposições que a gente tem na Trígono, como não só o informativo diário, nossas lives semanais, esses podcasts que a gente faz aqui, eu e o Werner, lâminas mensais, nossa newsletter, né? E resenhas mensais escritas pelo Werner e pelo time dele. Agora a primeira resenha de janeiro já com um capítulo de crédito escrito pelo nosso gestor, o Marcelo, né, Tramontina Peixoto. Então eles estão... Eu vou fazer mais um convite, né? Todas essas informações, né? Que a nossa transparência, que é super importante, né? A gente dá transparência para os investidores. E o nosso Trígono Day, né? Que foi realizado dia 22 de novembro, se não me engano, né? Dia que a Argentina perdeu a Arábia Saudita, né? Todo mundo falou, acabou a Argentina, olha lá, a Argentina deu a volta por cima. Pois é. Então, essa Trígono Day nós dividimos nos vários painéis. Então, quem quiser assistir o painel de empresa, Tupi, Kepler e Ferbasa, temos tudo o no painel YouTube, do né? negócio, tudo no YouTube. Então, estão vários painéis. Sim. Especialmente, eu chamo vocês para assistirem os 2 painéis finais, né? Que a gente comenta sobre EVA, dividendos, né? E ESG também. Sim. Então, fica aí o convite para quem não assistiu ainda, bota lá, Trígono Day no YouTube, vocês vão achar lá. E tudo isso está disponível também no nosso site. Quem quiser se inscrever no para receber esses relatórios todos, é só entrar no nosso site. Então, Werner, te agradeço. A gente gravou isso aqui, o Werner me esperou voltar de férias para poder gravar. Agradeço vocês. Até o mês que vem, comentando aí a próxima resenha do Werner. E desejando, né, um excelente 2023 a todos nós, né? Sim. Que eu acho que não tem nenhum escorpião aqui. Né? Vamos navegar em cima do sapo, mas não é escorpião não. Vamos atravessar o rio, as turbulências, né? Chegamos aí ao final do ano, espero com bom desempenho. E desejo a todos, né, um excelente 2023, com saúde, harmonia. E vamos ajudar a construir esse país, né? Vamos torcer para o país dar certo, independentemente de ideologia. Agora todo mundo aqui é brasileiro e vamos fazer a nossa parte aqui para o Brasil dar certo. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima.